Aleluya, gloria sea dada al Señor. Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos estão vivos? Amém. Pongamos em pé, por favor. Eu quero animar-te a saludar 3 pessoas que aún não has saludado e a brindar-lhe com a melhor sorrisa esta manhã. E digas, que bueno que tu estás aqui. Que bueno que tu estás aqui. Seja bem-vindo à la casa del Senhor. Se você tem intimidade com esta pessoa, lhe dê um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Quantos portam Bíblia? Recorra sua Bíblia, por favor. Só os que compraram e pagaram. Aí está, muito bem. Levante sua Bíblia, assim como eu vou levantar a minha. Assim, onde está? A ver. Diga, esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Agora vamos abrir. Abra-la, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Vou ler com vosotros solamente este verso. Minha Bíblia é a nova versão internacional. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Mientras os hermanos encontram, déjame compartilhar com vosotros o tema para esta manhã de la palavra. E o tema é visita ou hóspede. Visita ou hóspede. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Agora só os que desayunaram. 1, 2, 3. Como sempre, não há nadie de ayuno, não? Muito bem. 1 Coríntios 3, 16. Quantos encontraram? Encontramos? Se você não encontrou, está aqui. ¿No sabem que ustedes são templo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em ustedes? Agora vamos todos juntos com essa tradução. 1, 2, 3. Não sabem. Muito bem, cerre seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, queremos dar-te graças. Queremos glorificar e honrar a tu nome, Senhor, porque tu és adorado em este lugar. Tu és exaltado em este lugar. Senhor, nós outros necessitamos e anelamos por tu palavra. Que tu Espírito tome minha boca, meus lábios, minha mente e meu coração. Que cada um de los hermanos esteja a partir deste momento cautivos a tu palavra, Senhor, e que podamos sair de aqui alimentados em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. El hermano que está a tu lado, seguro que não tem a memória tão buena como a tuya. Então, se você irá recordar a ele ou a ella o tema da predicação. Haga isto este momento. Muito bem. Hermanos, quando nós miramos para o ministério de Jesus, Jesus desarrollou seu ministério em el templo, em la sinagoga judía, pero pouco. Jesus desarrollou seu ministério ao aire livre. Em las calles, nós encontramos Jesus predicando em las calles. Encontramos Jesus predicando em la montanha. Hasta mesmo encontramos Jesus predicando em la playa. Há momento que Jesus utiliza hasta a barca de Pedro como púlpito para predicar em la playa. Pero de verdade que buena parte do ministério de Jesus foi desarrollado de casa em casa. Agora, é muito importante fijar que todas as vezes que Jesus visita uma casa, algo milagroso acontece. Quando Jesus visitava as casas, seja como visita ou como hóspede, algo distinto acontecia. E eu quero passar com vocês esta manhã algumas casas onde Jesus estuvo presente e algo distinto passou. Eu não olvidei do texto da introdução, mas vou regressar a ele em la conclusão do sermão, ok? Tampouco vou hacer vosotros ler os textos de todas as casas que vou nombrar,
porque seria um pouco pesado a vosotros e eu quero considerar que a grande maioria de vosotros já conhecem estes passagens bíblicos. Por exemplo, Jesus estuvo em la casa de Marta e Maria. Me parece que a casa era mais de Marta do que de Maria, não? Era em Betânia esta casa. Bueno, quando nós lemos a Bíblia, era uma casa que Jesus não solamente visitava, pero nos dá a entender que Jesus também quedava hospedado em esta casa, porque Jesus tinha um amigo em esta casa, se chamava Lázaro, não? E é interessante o que passa em esta casa, porque diz que Jesus foi visitar Marta e Maria. E o texto diz em alguns dos evangelhos sinóticos que a casa era de Marta. Tanto que Marta é a que está preocupada em ordenar a casa, em preparar a comida. É como nós outros, quando vamos receber uma visita em casa. Agora eu tenho visita para Navidad em casa. Então estamos arreglando todo, fazendo todo o melhor, para que quando a visita chegue, esteja de la melhor maneira possível. Então, Marta estava preocupada. E diz a Bíblia que Maria estava a los pies de Jesus, escuchando a palavra. Mi tradução bíblica diz que Marta se sente abrumada. Eu, como não sou tão bueno em espanhol como vosotros, me fui ao dicionário, não? E diz que é preocupada, agobiada. Estava abrumada com os trabalhos de la casa. E hasta disse: Jesus, tu não disse nada? Maria está aí toda tranquila e eu estou aqui abrumada ordenando todas as coisas. E a declaração de Jesus é que Maria eligió a melhor parte. Jesus em la casa de Marta e Maria dá a eles uma palavra que alimenta el alma. Por isso, todas as vezes que Jesus entra em um hogar, entra com Jesus sua palavra. E a palavra de Jesus é alimento para nossas almas. Seguro que a grande maioria de vosotros desayunaram antes de sair de casa, vão almoçar, a regressar a la casa, pero este momento aqui é um momento de banquete espiritual. Nós estamos sendo alimentados por la palavra do Senhor Jesucristo. E eu sei, meus irmãos, que às vezes estamos muito preocupados com os problemas da vida, com as coisas da casa, com as coisas do trabalho. E isso hace algumas pessoas hasta perder o culto, porque o corpo está aqui, pero el alma e espírito já estão volando. Algumas irmãs já foram a sua casa ordenar o almoço e voltaram à igreja. Alguns já foram ao trabalho amanhã e voltaram à igreja. Pero o Senhor espera que quando nós nos ponemos em sua presença, estejamos como Maria. Esse é o momento de despreocupar-se de las coisas da vida. Mañana será mañana, por la tarde será por la tarde, pero disfrute deste momento, porque há alimento para vuestras almas. Quantos estão comigo? Digam amém. Bueno, Jesus passa também por la casa de Zaqueu. Este texto é muito conhecido. Em la casa de Zaqueu há verdadeira conversão. Porque Jesus, quando entra em uma casa, de verdade, há cambio, há transformação e há mudança. Mira que Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar a mitad de mis bienes a los pobres. E se defraudei alguma pessoa, vou devolver 4 vezes mais. Não é Jesus que manda Zaqueu devolver. É Zaqueu que sente a necessidade em el coração de ter um cambio, uma transformação. Jesus não pede nada a Zaqueu. Quando Jesus entra em um hogar, há transformação, há cambio, há mudança de vida. Porque este é o ministério de Jesus. Para isso vino Jesus. Tanto quando Zaqueu declara que vai tomar esta atitude, Jesus contesta, então, a salvação ha chegado em esta casa. A salvação só chega, hermano, quando há mudança, quando há transformação. Quando o Senhor transforma, ou quando nós decidimos também cambiar, chega a salvação do Senhor Jesus.
Jesús no va solamente a la casa de Zaqueo, Jesús pasa por la casa de Simón, el fariseo. ¿No? Simón, el fariseo. Y en la casa de Simón, el fariseo, dice la Biblia que una mujer de mala fama, de mala vida, dice algunas traducciones bíblicas, llega a los pies de Jesús. Ele empieza a llorar, empieza a adorar, empieza a secar los pies com sus cabellos. Mira, hermanos, hay que entender que dentro de la cultura judía, incluso en esta época, lavar los pies de una persona cuando llegaba de la calle era algo normal, ¿ok? Era algo que solía pasar. Y él está allí. Dice la Biblia que llega un momento y con un caro perfume, esta mujer empieza entonces a lavar los pies de Jesús, a ungir los pies de Jesús. Hay una entrega de esta mujer a Jesús. Pero esto molesta Simón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una entrega, yo no sé por qué pasa eso, pero la entrega total de algunas personas molestam a outras. Não sei por quê. Já visto que há pessoas que se molestam porque tu entrega tu dízimo, que é o dinheiro de tu trabalho? E quanto mais você se entregar a la obra do Senhor, não te preocupe, levantarão os haters, não? Que estão na internet, pero existem na vida real, não? Eu creio que alguno passará, Rosana, que agora és escritora, agora... E se tu decide predicar, agora és predicador, pensa que agora és cantante, porque sempre se levantarão aqueles e ele se molesta com a atitude desta mulher. Además, empieza a ser um juízo sobre esta mulher e disse, se Jesus fora verdadeiramente profeta, ele sabia quem estava aí ungindo seus pés e llorando a seus pés. E Jesus le conta uma parábola e disse a ele que quanto mais é perdonado, mais essa pessoa é grata a Deus. E esta mulher estava tendo esta atitude porque seus pecados eram muitos e haviam sido perdonados por el Senhor Jesus. É o nível de gratidão. Nós outros que sabemos de onde Jesus nos quitou, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Há uma verdadeira entrega desta mulher na casa de Simão o fariseu. Hermano, te entregue de forma completa ao Senhor, sem reservas, corpo, alma e espíritos estejam consagrados e entregues ao Senhor. O Senhor não te quer solamente por la mitad, o Senhor te quer por completo, porque o preço que ele pagou na cruz foi completo. Comprou todo o paquete, o menu completo. Amém, meus irmãos? Bueno, Jesus também passa por la casa de Jairo. En la casa de Jairo, Jesús resucita su hija. Algo que me llama la atención en la visita de Jesús a esta casa es que cuando Jesús llega, la gente está llorando y Jesús dice, no, tranquilos, ela não está muerta, solo está dormida. Y la gente empieza a burlar de Jesús y a reír de Jesús. Entonces Jesús dice, bueno, para afuera. Eu não sei se foi para fora da habitação ou fora da casa. Quando eu leio o texto, me parece que foi mesmo para fora da casa. Não? Jesus lhe pide para eles sair. Que era Jesus, alguns de seus apóstolos e o padre e a madre de la niña. Solamente três, de los suyos, o padre e a madre. Porque a incredulidade estava reinando em esta casa. E donde há incredulidade, Deus não pode obrar. Porque há uma condição para o milagre e o obrar de Deus, e é fé. Antes de Jesus ir à casa de Jairo, hermanos, Jesus fazia tantos milagres que em meio a um milagre e outro acontecia um milagre. Jairo foi ao encontro de Jesus para falar com Jesus. Mientras ele intentava ter acesso a Jesus, Jesus sana uma mulher. E Jesus declara, tu fé te salvou. E por muitas das vezes Jesus declara que a fé sanou. A Bíblia diz, se há alguno entre vosotros enfermos, chamem os presbíteros, para que ele unja com aceite. Pero la oración de la fé
salvará el dolente. No es el aceite, es la oración de la fe. El aceite solamente es un símbolo del Espíritu Santo. Então, quando nós miramos para este hogar, há grande milagro, há a ressurreição da vida desta niña em esta casa, porque Jesus ressuscita muertos, sejam físicos ou espirituais. Quando Jesus entra em uma casa, há ressurreição de muertos. Jesus visita outra casa, que é a casa de Pedro. E na casa de Pedro está sua suegra. Eu não sei se estava de passeio, ou Pedro vivia com a sogra, ou a sogra vivia com Pedro. Não sei. Eu sei que a mulher estava aí e também estava enferma. Quizás estava aos cuidados de sua hija. Disse que ela estava com febre. Jesus chega em esta casa e sana a enfermidade desta mulher. Porque eu creio em um Senhor que cura e sana. Porque eu já fui sanado das enfermidades. Eu sei que Deus não sana todos os enfermos. Em seus mistérios, eu não sei tampouco lhe explicar por quê. Mas eu sei que algumas pessoas, Deus decide sanar. É o que passa com essa mulher. Pero de verdade que me chama mais a atenção a atitude da mulher depois de ser sanada do que solamente o milagro por si. Diz a Bíblia que depois de ser sanada, a suegra de Pedro, minha Bíblia diz, imediatamente começou a servir ao Senhor. Esta mulher entendeu muito bem as coisas. ¿No? Quando ela recebe algo de Deus, então ela decide dar, ela decide servir. É inacreditável, increíble, que existem pessoas que estão há 10 anos em la igreja, já receberam tantas bendições do Senhor e não se põem a servir. Porque acostumbraram ser servidos. E parece que ser servido é bueno, pero dice a Bíblia que melhor é dar que receber. E o Senhor nos chamou para ser servos, porque o maior exemplo que temos é Jesus, que ha venido para servir e não para ser servido. Então, se em la casa de Pedro há sanidade e enfermidades, e há uma atitude de serviço ao Senhor Jesucristo. Minha oração é que o Senhor entre em tu casa e que o Senhor possa sanar os enfermos. Pero que tu atitude depois de ser sanado seja servir ao Senhor. Eu quero abrir um parênteses para um rápido testemunho personal antes de volver em el sermão. E muitos de vosotros sabem que eu fui sanado de uma séria enfermidade em la cabeça. E quando eu fui sanado destes tumores em la cabeça, eu depois de ter a consciência de que havia passado comigo, eu tomei uma decisão aún muito jovem, que era se o Senhor havia me dado a vida, eu ia entregar minha vida para Ele. Por isso que eu fui viver dentro do templo e dentro mesmo em uma sala assim ao lado com 17 anos. E não me saí mais de aí. Disse, Pamela nunca pode reclamar que casou com um pastor, porque já me conheceu dentro de uma igreja, não? Dentro de uma, já deveria suspeitar. Não? E eu me acordo que algumas pessoas hasta se molestavam e diziam, tu eres muito jovem para ser um obreiro, um pastor, para estar na... Vai fazer outras coisas. Ah, mira, que ânimo, não? Haga outras coisas da vida. Em minha mente, esta gente estava falando, aproveite a juventude, a energia e a saúde para fazer outras coisas. Quando você esteja viejo, cansado, lleno de enfermidade, artritis, artrose e todas as más, você venga e entregue o melhor para o Senhor. E disse, não, o melhor que eu tenho é a juventude, é a força, é a energia. Então, vou entregar ao Senhor Jesucristo, porque entendi que se não fuera as manos e a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Eu estou aqui, hoje eu cumplo um ano mais de vida. E eu sou muito grato a Deus, porque com 12 anos de vida, era para eu não estar mais aqui. Mas o Senhor me ha permitido viver alguns anos mais. Então, eu decidi que cada dia de minha vida será entregue ao Senhor Jesucristo. Decida de uma vez entregar-se de maneira completa ao Senhor, sem reservas ao Senhor, em serviço ao Senhor, porque quando nós outros trabalhamos para Deus, Deus trabalha em favor de nós outros. Nós outros hacemos a obra de Deus e Deus obra em nossas vidas.
Quantos estão despertam? Digam eu. Assegure-se tu hermano ao lado também está, por favor. O que passou com minha água? 3 meses de disciplina. Jesús em la casa de Mateo. Mira que Jesús também va a la casa de Mateo. E em la casa de Mateo, aí uma vez mais, os fariseus estão aí para criticar, porque Jesus está cenando com pecadores, com publicanos. Não? E Jesus declara: eu não he venido para os sanos, he venido para os que estão enfermos. Jesus declara em la casa de Mateo que ele ha venido para trazer uma sanidade espiritual. E Jesus declara a eles: vosotros necessitam aprender uma coisa, misericórdia eu quero de vocês, e não sacrifícios. Às vezes estamos muito preocupados com os sacrifícios, quando o Senhor espera de nós outros uma mirada de misericórdia. Porque o Senhor que nos alcançou, hermanos, também alcançará outras pessoas. O Senhor que nos resgatou também resgatará outras pessoas. O Senhor que nos liberou também liberará a outras pessoas. Aí, muito bem, vamos aplaudir a irmã Mônica, que Deus bendiga. Aqui, pode pôr aqui, irmã Mônica. Aqui, já não hace falta. Foi muito tímido, mais forte, irmã. Nunca mais se olvida. Hermanos, nós não somos melhores que nadie e nada. Nossos pecados não são melhores, somos tão pecadores. Por isso, algumas pessoas têm zelo de Jesus, sabe? Zelo, hay creyente que quando chega uma pessoa nova na igreja, quem é este? É o mesmo que passou com o hijo que quedou em casa, quando o hijo pródigo volve à casa. Chegou a hora na igreja, mira, o pastor já está lhe dando a oportunidade. Já és líder em la igreja. E somos celosos de la igreja, somos celosos de Jesus. Hermanos, mi deseo é que o Senhor levante em esta congregação obreros que prediquem melhor que eu, que administrem melhor que eu, escritores que escrevam, gente que cante, que alabe ao Senhor com muitíssima graça e com muitíssima unção, músicos, porque o resultado de um ministério também é valorado por los frutos e por los hijos em la fé que são generados. Então, o Senhor ha venido para sanar aquele que está enfermo, e este mesmo Senhor que nos sanou, sigue sanando hoje. Amém? Vou beber porque pedi, agora tenho que beber. Quizás você possa dizer: vale, pastor, já entendi. Você disse que Jesus passou por algumas casas, e em toda casa que passou, algo distinto aconteceu. Pero bueno, Jesus não vive em Málaga. Jesus não vive em meu pueblo, em minha cidade, não está fisicamente aqui. Então, Jesus não poderá passar por minha casa esta tarde. Então, para que sirve, não? Esta palavra. Bueno, a boa notícia, que se você não olvidou, eu quero recordar, o texto que nós outros leemos ao princípio do sermão de 1 Coríntios 3,16, diz: não sabe que agora são vosotros templo de Deus? Há outras traduções que diz casa de Deus, habitação de Deus. Não sei, aunque você está pensando em casas físicas, o Senhor já não está, Jesus já não está mais limitado de forma física a um ambiente. Não, o Senhor é onipresente. Además, nós outros fomos convertidos em casa, em templo, em habitação. Então, se esta casa que Jesus quer passar, e não solamente visitar, e não solamente ser um hóspede, pero habitar, é dentro de ti. Sabe por quê? Que vale a pena ter Jesus colgado em la parede de tua habitação, se para cada lugar que você vai necessita carregá-lo. E às vezes quando você sai para trabalhar não lhe carga, não deixa aí colgado. Então, se melhor é ter Jesus aqui. Nós outros somos templo e a gente não, essa palavra é difícil. A gente tardou para entender. Tanto que Jesus, quando disse à mulher samaritana, ela disse: Senhor, onde nós outros vamos adorar? É aqui ou ali? O Senhor disse: não, a hora é em espírito e em verdade. Vosotros são casa.
Vosotros son habitación, son morada del Señor. Entonces, la casa que Jesús quer visitar esta manhã para alimentar tu alma, é esta morada, é este corpo. La casa que o Senhor quer visitar para trazer uma palavra de verdadeira conversão, é esta casa. La casa que o Senhor quer sanar, é esta casa. La casa que o Senhor quer obrar e quer que e deseja uma entrega total, é esta casa. Nós outros somos casas, somos habitação, somos morada do Senhor Jesucristo. E minha oração esta manhã é que nós outros anelamos ter uma relação com Deus mais que uma visita. Mais que uma visita. Há uma canção, se a irmã puder preparar aí, que nós outros cantamos. Vem habitar, não queremos só uma visita. Há pessoas que estão contentes com isso. Sente assim aquele, como dizemos em português, arrepio, não? O pelo se põe nas pontas assim, diz, ai, glória a Deus, aleluia. Eu senti a presença de Deus. E aí, há que passar toda uma semana para volver ao culto do próximo domingo para sentir a presença do Senhor. Quando a proposta do Evangelho é muitíssimo mais que isso. É que esta presença habite dentro de você. E essa mesma presença que você sente aqui, você pode sentir em seu hogar, em seu trabalho, por las calles, conduzindo tu coche. O Senhor não anela solamente uma visita, hermanos. Solamente ser hóspede em nossas vidas. O Senhor anela por uma relação com nós outros, personal, íntima, íntima. Jesus quer habitar dentro de nós outros, morar dentro de nós outros. Quando entendermos isso, o Evangelho não será mais para nós outros solamente uma cita, solamente uma reunião, solamente uma formalidade. Eu digo que o Evangelho é um estilo de vida. Nós outros somos evangélicos em todos os lugares. E é impossível quitar isto de nós outros, porque está sembrado aqui. Está plantado aqui. Então, nem visita, nem hóspede. Eu quero que o Senhor habite dentro de meu coração. Eu quero invitar você a poner-se em pé, por favor, e se a irmã pode poner a alabança. Nós outros vamos adorar ao Senhor antes de orar. Glória seja dada ao Senhor. Se você pode poner, irmãs, vamos juntos adorar, cantar e orar ao Senhor.